Então foi. Gravando, o chat está aberto para vocês. Renata aqui. Boa tarde, professor. Poderia falar de novo sobre o simulado? Aqui travou um pouco. Posso sim. Então vamos aproveitar que chegou mais gente. Na última semana, vocês receberam o simulado objetivo e o simulado discursivo, tá? Quem não recebeu, sinaliza para mim, mas eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Eu sempre mando o arquivo tanto em PDF quanto no Word, para facilitar, às vezes, dependendo dos aplicativos que vocês têm, né? Tem gente que não consegue abrir Word, tem gente que não consegue abrir PDF, então eu já mando nas duas formas, né? PDF e no arquivo de texto. Esse simulado, objetivo e discursivo, ele tem um gabarito. Eu vou disponibilizar para vocês esse gabarito até... eu não gosto de disponibilizar rápido, porque tem aluno que ainda está fazendo esse simulado. Então, eu vou combinar com vocês o seguinte. Na próxima sexta-feira, que vai ser dia 4 de abril, vocês vão receber o gabarito comentado dos dois simulados, tanto o objetivo quanto o discursivo, e vão receber também a correção do simulado discursivo. Não a tua correção, né? A correção que eu digo, os comentários de cada questão. Eu vou gravar esse comentário e vou disponibilizar para vocês como um arquivo adicional aí para vocês assistirem, tá bom? É importante que vocês assistam esse feedback aí, como que eu escolhi a questão, o que eu esperava em cada resposta, e é importante também que vocês encaminhem para mim, depois que vocês fizerem o simulado discursivo, principalmente o discursivo, né? Para eu entender como que está a resposta de vocês. Então, a ideia é que vocês mandem esses arquivos para mim em PDF, por gentileza. Tem um aplicativo chamado Khan Scanner, pelo menos no meu celular é um Samsung, né? Tem um aplicativo aqui chamado Khan Scanner, eu coloquei até ali no grupo, que ele tira a foto, digitaliza e já transforma em PDF. Aí fica fácil para vocês enviarem para mim, eu consigo imprimir e consigo corrigir. Depois que eu faço a correção, aí eu dou a devolutiva para vocês. Isso eu faço daí no privado, né, para não sobrecarregar o grupo, tá bom? Beleza? Renata, Júlia? Legal. Então vamos lá, gente. Na biologia A gente tem aí um assunto da bioquímica. Na aula passada a gente falou de estrutura de DNA e falamos, né, que o DNA ele é formado por nucleotídeos. E o nucleotídeo é um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Nós vimos também a estrutura do RNA, e que o RNA também é um ácido nucleico, que também tem como base os nucleotídeos, fosfato, pentose e base nitrogenada. O que o DNA tem de diferente em relação ao RNA? O RNA ele é fita simples, o DNA é fita dupla. O RNA ele tem como pentose um açúcar que é a ribose, que tem um oxigênio a mais ali no carbono 2. Já o DNA, ele tem uma pentose que é a desoxirribose. A palavra desoxirribose, ela não é por acaso. Desoxi, ou seja, desconto, tira um oxigênio, é um oxigênio a menos no carbono 2. Então, por isso que o DNA, como ele tem um oxigênio a menos, ele é menos reativo enquanto molécula. Isso faz com que a vida, de certa maneira, ela tenha escolhido o DNA como material genético principal. Olha que interessante, né? Se você for ver qual é o material genético principal de uma bactéria, de um fungo, de um protozoário, de uma planta, de um animal, é o DNA. A única forma diferenciada de vida que pode ter o RNA como material genético principal é vírus, né? Mas aí é uma exceção. De maneira geral, a gente vai ter aí o DNA como material genético principal. E aí, a gente entra num ponto aqui hoje, que entra na parte de dogma central da biologia. O que é o dogma central da biologia? Veja, vocês herdaram, e eu também, 23 moléculas de DNA, igual a essa daqui, né? Lógico que aqui está simplificado, mas você herdou 23 moléculas de DNA do teu pai, ou 23 cromossomos, né? Cada cromossomo simples equivale a uma molécula de DNA. Quando se fala de cromossomo duplicado, daí são 2 moléculas, mas cromossomo simples, enquanto ele não passou pelo período S da intérfase, a gente está falando que cada cromossomo equivale a uma molécula de DNA. Então, nós herdamos 23 DNAs do pai
23 DNAs da nossa mãe. E esse DNA, ele contém tudo o que é importante para formar você. A partir do DNA, nós temos ali em torno de 23 mil genes. E a partir desses 23 mil genes, lembrando que gene é praticamente uma receita para produzir proteína, a gente produz nossas proteínas e expressamos o que nós somos, expressamos o nosso fenótipo, tá? Pegamos de uma maneira simples. Eu vou começar de uma maneira bem básica, tá? E a gente vai avançando isso daqui de uma maneira mais complexa. Então, se ficar complicado, vocês me avisem, tá, gente? Nesse começo tá bem básico. Se você imaginar que o DNA é como se fosse uma escada simplificada, igual essa imagem aqui, essa escada, ela pode se abrir. O que que abriu aqui? As ligações de hidrogênio. Você tem ali uma base nitrogenada adenina de um lado, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma adenina, aqui tem uma timina. Se aqui tem guanina, aqui tem citosina. Citosina, guanina, timina, adenina, e assim por diante. Adenina, timina, citosina, guanina. Tá? Aí, esse DNA, ele abre. Como que ele abre, Giovanni? Existe uma enzima chamada helicase. A helicase, ela é uma enzima importante para quebrar essas ligações de hidrogênio. É ela que vai abrir a fita de DNA, quebrando essas ligações de hidrogênio, tá, gente? Então, helicase. Lembre-se que tudo que termina com ase, praticamente, é algo enzimático, né? Uma vez que a helicase, ela abre o DNA, vem uma outra enzima importante, chamada de DNA polimerase. DNA polimerase. A palavra ase, né, o radical ase, significa que é uma enzima. Mero significa parte ou componente. E poli quer dizer que são muitos componentes. Então, a polimerase, quando ela enxerga que aqui tem adenina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, ela vai colocar novos nucleotídeos ali, gente. Então, você tem ali novas bases, né? E essas bases fazem parte de um nucleotídeo, fosfato, pentose e base. Então, esses nucleotídeos, eles vêm da onde, né? Às vezes os alunos me perguntam, Giovanni, a replicação acontece no núcleo, certo? Certo. Se a replicação acontece no núcleo, de onde vêm os nucleotídeos que a DNA polimerase utiliza? Gente, vem da nossa alimentação. O DNA é uma macromolécula. Quando você come algo de origem animal, algo de origem vegetal, isso tem DNA. E o que a gente faz com o DNA disso que a gente come? A gente faz a digestão. Você pega o DNA, que é uma macromolécula, e nós temos enzimas no nosso intestino, que são as nucleases, as nucleotidases, que vão digerir, que vão degradar esse DNA em nucleotídeos. E esses nucleotídeos são absorvidos no seu intestino e vão ser distribuídos para todas as células do seu corpo. Então, esses nucleotídeos novos, eles vêm da onde? Eles vêm da nossa dieta, eles vêm da nossa alimentação. A DNA polimerase, quando ela encontra uma fita de DNA com adenina, ela coloca aqui um nucleotídeo contendo timina. Aqui citosina, aqui guanina, adenina, timina, guanina. A mesma coisa ela vai fazer do lado de lá, ó, timina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina. A DNA polimerase, ela vem, e se ela enxerga timina daquele lado, coloca adenina. Aqui, guanina, citosina, timina, adenina, citosina. Observe que, a partir de uma fita, que estava na cor roxa, agora nós temos duas fitas. Uma fita roxa e uma fita verde. Uma fita roxa e uma fita verde. Isso, gente, faz com que você tenha uma das propriedades da replicação do DNA, quer dizer que o DNA é o quê? É semi-conservativo. A replicação, ela não é conservativa, ela não é disruptiva. A replicação, ela é semi-conservativa. O que significa? Significa que ela conserva uma fita original e ela produz uma fita nova. Ela conserva uma fita original e produz uma fita nova. Gente, fazer a cópia do original, dificilmente acontece erro. Então, esse é um dos pontos que fazem com que o DNA também seja mais estável do que o RNA.
Sempre que a DNA polimerase vai produzir uma nova fita de DNA, ela usa uma fita original como molde. E aí, a cópia do original, geralmente, né, a probabilidade de acontecer algum erro é bem menor. É lógico que a gente olhou aqui de uma maneira simplificada, né? Aqui eu quero que vocês observem a helicase abrindo as ligações de hidrogênio, né? E é importante que vocês saibam que se o DNA for uma escada, de cada lado da escada você vai ter 3 bilhões de nucleotídeos. Totalizando, então, os dois lados, né, o DNA de maneira completa, cada molécula de DNA, em torno de 6 bilhões de nucleotídeos, 3 bilhões de cada lado. É muita coisa, né, gente? Então, veja, se a DNA polimerase ela for copiar o DNA respeitando o início até o final, gente, vai ficar até o ano que vem copiando o DNA. Então, é importante que essa cópia ela aconteça em vários pontos, tá? É importante que essa cópia ela vá acontecendo em vários e vários pontos. Imagine que eu começo a copiar de um lado, você começa a copiar do outro, a Júlia começa a copiar do outro, a Renata começa a copiar mais para o meio. Daqui a pouco a gente se encontra. Então, essa replicação ela não é única. A gente diz que durante a replicação existem várias forquilhas de replicação. Isso acelera o processo, né? Então, não é uma única DNA polimerase que vai começar no início do DNA aqui, né? Ela não vai começar aqui e vai até o final. Não. Enquanto uma está começando aqui, a outra está aqui no meio, a outra está aqui, né? Isso acelera o processo. Cada ponto de replicação, a gente chama isso de forquilha de replicação. E isso aumenta a velocidade de cópia, tá? Aqui, mais uma vez, de maneira singular, né, de maneira representativa, eu coloquei ali um DNA, imaginando que a helicase abriu esse DNA, imaginando que a polimerase trouxe novos nucleotídeos, a partir de uma fita nós temos duas, né? Então, aqui só reforçando o que a gente viu lá embaixo. E a transcrição? Bom, transcrever significa copiar. Só que essa transcrição, você vai copiar o gene, você vai copiar o segmento de DNA, só que na linguagem agora do RNA. Então, veja, nós temos o DNA original aqui, então esse aqui é um DNA original, esse DNA ele foi aberto. Quem abre esse DNA é uma enzima chamada de RNA polimerase. Quem abre o DNA durante a transcrição não é a helicase, tá, gente? Quem abre o DNA durante a transcrição agora é a própria enzima RNA polimerase. Ela abre o DNA e, ao mesmo tempo que ela abre o DNA, ela vai fazer a síntese de um RNA mensageiro. Então, veja que, ao invés de timina, ela coloca o uracila. Ao invés de timina, coloca o uracila. Por quê? Porque no RNA, a adenina liga-se com a uracila. O RNA não tem timina. O DNA é como se fosse um livro de receita. Se uma célula do seu corpo ela quer copiar um gene, o que, que ela faz? A RNA polimerase vai lá, dentro do núcleo, abre essa fita de DNA na página específica. Se fosse um livro, seria uma página, né? Mas num ponto específico. O ponto específico, vamos supor que foi esse ponto aqui, ó. Então, a RNA polimerase, ela abre o DNA num ponto específico, exatamente onde está o gene que você precisa produzir, uma determinada proteína, e aí ela vê o processo de pareamento. Adenina liga com uracila, citosina com guanina, timina com adenina com uracila e guanina com citosina. Giovanni, por que ela não faz na outra fita? Porque não é uma replicação, agora você está falando de uma transcrição. Abriu o DNA, eu faço a cópia. Depois que você fez a cópia do livro de receita, você fecha o livro de receita. E você passa a ter o RNA mensageiro. Então, isso é transcrição. É importante que vocês anotem que tanto a replicação quanto a transcrição são processos que acontecem dentro do núcleo da célula. Por quê? Porque o DNA fica dentro do núcleo. Então, se o DNA fica dentro do núcleo, onde que esse DNA vai ser replicado? No núcleo. Onde que esse DNA vai ser transcrito? No núcleo, tá?
Lógico que a gente está vendo ainda de maneira representativa aqui. Eu falei que a gente vai dar uma aprofundada. Observe aqui uma forquilha, né? Isso aqui é uma forquilha, gente. O DNA foi aberto num determinado ponto aqui, ó. Só que ao invés de ir para um processo de replicação, vai acontecer aqui uma transcrição. Qual foi a enzima que quebrou as ligações de hidrogênio aqui? Foi a RNA polimerase. Uma vez que a RNA polimerase ela abre a fita de DNA, ela faz uma cópia, né, daquele gene, só que na linguagem agora de RNA. Então você fica com o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, gente, ele contém códons. Giovanni, o que são códons? Códons são sequências. Aqui você vai ter, por exemplo, AUG. AUG é um códon. Uracila, uracila, uracila. Outro códon. Uracila, citosina, citosina. Outro códon. CGC. Outro códon. CGU. Outro códon. UAA. Outro códon. Então, o que o RNA mensageiro ele contém? Ele contém códigos. O código nós chamamos de códon, né? Então, quando você tem um RNA mensageiro que veio a partir de uma cópia do DNA, a gente consegue agora levar esse RNA mensageiro lá para o citoplasma. Esse RNA mensageiro, ele segue para o citoplasma, onde nós temos o quê? Nós temos ribossomos. E o ribossomo ele vai ler códon por códon. E conforme o ribossomo vai lendo esses códons, ele vai recrutando os aminoácidos para que a gente produza as nossas proteínas. Então, aqui nós temos a proteína formada, né? O ribossomo está aqui lendo, como se fosse uma tirolesa, a fita de RNA mensageiro. Calma que a gente vai ter processo de animação agora para a gente dar uma olhada. Primeiro, a replicação do DNA. Dá uma olhada aqui comigo. Tem ali o DNA. A partir de uma fita, a gente vai ter duas fitas. Mas para produzir duas fitas, tem que quebrar essa fita. Então, entra em ação a helicase. A helicase vem quebrando as ligações de hidrogênio. Ela quebra as ligações de hidrogênio, abrindo as duas fitas. Eu vou parar aqui. Eu quero que você observe que essa extremidade aqui, ó, é chamada de extremidade 5' Você vai lembrar da aula passada. Por que é 5'? Porque você tem aqui o carbono 5 do nucleotídeo apontando para essa extremidade aqui. Se essa extremidade dessa fita de baixo, desse lado esquerdo é 5', desse lado direito é 3'. As fitas são antiparalelas, então se aqui é 3', lá em cima é 5'. Se aqui é 5', lá é 3'. Por que é importante você saber isso? Porque a enzima, gente, DNA ou RNA polimerase, elas só copiam o DNA nessa sequência 5', 3'. Então, quando a DNA polimerase chegar aqui, desse lado, qual é a extremidade aqui? 3'. Quando ela chegar aqui, qual é a extremidade aqui? 5'. Então, minha gente, temos um problema, né? O que acontece? Se aqui embaixo é 5', aqui é 3'. Se aqui é 3', aqui é 5'. Você acha que a DNA polimerase ela vai caminhar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Ela vai caminhar nesse sentido aqui. Sempre no sentido 5', 3'. A mesma coisa vai acontecer em cima, gente. Se aqui é 5', né? Porque aqui é 3, aqui tem que ser 3'. Qual é o sentido que a DNA polimerase vai caminhar? Ela vai caminhar nesse sentido aqui. Sempre no sentido 5', 3'. Mas vamos ver isso na animação. A helicase terminou. Agora vem o RNA, a RNA primase. O que ela está fazendo? Ela está colocando primer. Veja que ela só vai fazer isso na parte, né, ali de baixo. Por que ela coloca esses primers? Porque, gente, se a DNA polimerase chegasse aqui,
ela não ia conseguir copiar, porque nesse sentido ela não caminha. Então, primeiro tem que entrar em ação uma enzima chamada RNA primase. O que a RNA primase faz? Ela coloca um primer. Um primer nada mais é do que um sinalizador. É um nucleotídeo de RNA. Olha só que interessante, gente. Já começa a ficar mais complexo aqui. Eu quero copiar DNA, certo? Mas vem uma enzima chamada RNA primase e coloca um nucleotídeo de RNA? Não está combinando, né, gente? Mas é isso que acontece. Esse primer, ele vai simplesmente sinalizar que o sentido correto é esse sentido aqui. E aí, a DNA polimerase, a DNA polimerase, ela vem, né? Ela vem, deixa eu adiantar aqui. Peraí que eu acabei avançando sem querer ali. A RNA primase coloca os primers na parte de baixo, né? Para que a DNA polimerase consiga entender onde que ela tem que posicionar. Agora o primer já sinalizou, então a DNA polimerase ela consegue caminhar, olha, da direita para a esquerda, no sentido 5 linha, 3 linha. Mas temos um problema. Temos ali fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos, eles precisam ser ligados. Então é aí que entra a DNA ligase. A DNA ligase ela vai substituir aqueles nucleotídeos, gente, de RNA, ligando os fragmentos de Okazaki. Perceba que na fita de cima o processo é contínuo, enquanto que na fita de baixo o processo foi descontínuo. Ele foi fazendo por fragmentos, né? Deixa eu avançar aqui de novo, só naquela parte para vocês darem uma olhada. Ó. Na parte de baixo, a DNA polimerase ela localiza o primer e sintetiza o que ela consegue. Ela vai sintetizar aqui também. Esses fragmentos são chamados fragmentos de Okazaki. Agora vem uma outra enzima, DNA ligase. Ela vai ligar os primers, ligando os fragmentos de Okazaki, né? Retirando esses primers. Enquanto essa fita de baixo, o processo foi descontínuo, porque ele vai formando os fragmentos de Okazaki, na fita superior, o processo foi contínuo. Então, a gente diz que em uma fita ocorre de maneira contínua e a outra fita a gente chama de descontínua, tá? Mas agora a gente chega no desenho mais complexo de todos. Porque o DNA ele não é exatamente igual a uma escada. Ele é uma escada retorcida. Galera, se o DNA é uma escada retorcida, deixa eu pegar aqui um laser. Tá vendo que aqui tem uma enzima chamada topoisomerase? O que a topoisomerase ela faz? Ela também é chamada de DNA girase. Literalmente, ela gira o DNA. E ao girar o DNA, ela deixa o DNA exatamente como uma escadinha reta. Então, qual é o papel da topoisomerase? O papel da topoisomerase é girar o DNA, né? Então, gira o DNA para deixar ele reto. Na sequência, vem a helicase. A helicase, ela quebra as ligações de hidrogênio. Lembrando que o sentido de síntese vai ser sempre 5 linha, 3 linha. Uma vez que a helicase quebrou as ligações de hidrogênio e abriu aqui as duas fitas, gente, entra em ação proteínas que nós chamamos de proteínas SSB. Talvez alguns alunos nunca tenham ouvido falar nisso. Isso que você está vendo aqui, roxinho, ó, nós chamamos de proteínas SSB. Qual é o papel dessas proteínas SSB? Gente, uma vez que a helicase abre o DNA ele tende a se ligar novamente por reação química. Mas uma vez que você coloca as proteínas SSB, é como se você estivesse ancorando as duas fitas de DNA, não deixando que ela volte a se ligar. Porque eu não quero que ele volte a se ligar. Eu quero que ele fique aberto, né? Então, as proteínas SSB têm esse papel, manter as duas fitas de DNA abertas, uma vez que a helicase quebrou as ligações de hidrogênio. Aí observe, minha gente, se nessa
extremidade aqui, que eu vou chamar de cadeia líder, né? Amarela, ó. Se você seguir ela aqui, ó, ela dá a volta aqui, ela termina aqui no 5. Se ela termina aqui no 5, quer dizer, a extremidade 3 está aqui. A DNA polimerase, quando ela chega e encontra a extremidade 5' aqui, ela vai fazer esse processo de maneira contínua. Agora, na fita de cima, não, gente. Na fita de cima, nós temos um problema. Porque se aqui é 3', lá em cima é 5'. E a DNA polimerase não consegue caminhar nesse sentido. Então, aí que entra a DNA primase. Também podemos chamar de RNA primase, tá, gente? Alguns livros vão falar DNA primase, RNA primase, tanto faz. Entra a enzima primase. O que a enzima primase faz? Ela coloca primers de RNA. Alguns autores vão chamar de RNA primase por conta disso, porque ela coloca primers de RNA. Alguns autores vão chamar de DNA primase, porque a gente está falando de replicação do DNA. Então, aqui vai ter que colocar os primers, né? Porque nesse sentido aqui, a DNA polimerase não caminha. Ela caminha no sentido 5', 3'. Quem vai sinalizar esse sentido? São os primers, né? Então, entra em ação os primers, que vão sinalizar aqui para a DNA polimerase, e ela vai sintetizando por bloco. Ela sintetiza aqui, né? Esse bloco, 5', 3', esse bloco, 5', 3', e ela vai fazendo por fragmentos. Depois vem a DNA ligase e substitui esses primers de RNA, ligando os fragmentos de Okazaki. Esse processo é mais complexo, então vamos dar uma olhada num vídeo aqui. O vídeo vai representar exatamente o que a gente viu agora. When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from reannealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase III. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down new DNA. The process repeats again and again. Então, ele vai repetindo esse processo muitas vezes, né? Veja que aqui, ó, nesse vídeo, gente, aqui está um primer, ó. Esse primer, ele vai sinalizar nessa fita que aqui é 5' e aqui é 3'. Então, isso faz com que a DNA polimerase saiba que ela tem que caminhar nesse sentido aqui, tá? E esse fragmento aqui, ele é o fragmento de Okazaki. Okazaki, tá? Esse fragmento de Okazaki, ele, né, não vai conseguir se ligar com outro fragmento de Okazaki que está aqui. Por quê? Porque o primer está no meio. E é aqui que vem a DNA ligase depois e substitui esses nucleotídeos de RNA por nucleotídeo de DNA, fazendo com que você tenha ali o quê? A replicação por completo, tá? Então, isso é replicação, minha gente. A replicação do DNA, ela é semi-conservativa. Ela pode ser vista de maneira mais simples, como nós vimos lá em cima, ou de maneira mais complexa, como a gente vê aqui nesse vídeo agora, tá? E essa é uma imagem que é importante que vocês que têm prova mais específica, né, provas mais difíceis, vocês consigam entender, tá? Tudo tranquilo para você? Essa imagem aqui, de boa, galera? Vê se tem alguma dúvida nessa parte da replicação, por favor. Tudo tranquilo? Beleza. Legal. Tudo bem. Depois eu posso mandar esse vídeo aqui para vocês. Esse vídeo pega no
rede social, né? YouTube, acho que até tenho salvo no meu computador, mas se eu não tiver salvo, eu mando o link lá para vocês no grupo, tá? Aí você tem agora, aqui, os tipos de RNAs, né? Basicamente, são 3 tipos de RNAs os mais importantes, tá? Então, nós temos aqui o mRNA, que é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele contém a mensagem, ele contém os códons. Códons. O RNA transportador, ele é chamado assim porque ele transporta os aminoácidos. E o RNA ribossômico, ele é o próprio ribossomo. Então, veja que você tem aqui a atividade de 3 RNAs simultaneamente, cada um com a sua função, tá? Imagine que você tem aqui um DNA, existe a fita com sentido e a fita sem sentido. O que é uma fita com sentido? A fita com sentido é aquela que vai ser transcrita, ou seja, a RNA polimerase, ela só caminha no sentido 5', 3'. Então, quando o DNA abre para que você possa copiar o gene, a RNA polimerase, ela só caminha no único sentido. Então, a gente chama de fita com sentido, ou fita sense. E a fita que não é copiada é chamada de fita sem sentido, ou fita nonsense. Depois que copiou, esse RNA mensageiro, ele vai agora lá para o citoplasma. Ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, tá? Só um detalhe, gente. Antes de ir para o citoplasma, acontece um processamento, a gente chama de splicing alternativo. Quando o RNA mensageiro ele é formado, ele contém trechos que nós chamamos de exons e ele contém trechos que nós chamamos de introns, tá? Então vamos supor, aqui está o teu DNA. No teu DNA existem trechos que são chamados de exons, que são genes em atividades, genes importantes para a transcrição, e os introns são genes reguladores. Genes reguladores. Antigamente até chamado de DNA lixo, né? Achando que intron não tinha função nenhuma, mas é mentira. O intron, ele é um gene regulador. Ele não é totalmente transcrito. O que vai acontecer? Quando a partir do DNA você produz o RNA mensageiro dentro do núcleo, você tem os exons e tem os introns. Mas antes desse RNA mensageiro seguir para o citoplasma, gente, acontece o processamento, que nós chamamos de splicing alternativo, que nada mais é do que retirar os introns e reagrupar os exons. Vamos supor que aqui eu tenho o exon 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você tira os introns, o que você pode fazer com esses exons? Você pode reagrupar eles. Pode ser na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas pode ser uma sequência diferente. Pode ser 6, 5, 4. Né? Fica 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7. Dependendo dessa sequência aqui, você produz proteínas diferentes. Agora, uma informação bem importante para vocês, para a gente terminar essa primeira parte aqui. O nosso genoma, o genoma dos eucariontes, isso só acontece em eucarionte, tá, galera? Por que não acontece em procarionte? Porque procarionte não tem núcleo. Para dar tempo de você produzir um RNA mensageiro e processar ele tirando os introns, precisa ter um núcleo. Uma bactéria, quando ela produz um RNA mensageiro, ela já transcreve e traduz já na sequência. Aqui não. Aqui não vai acontecer a tradução já na sequência, por quê? Porque você está lá no núcleo ainda. Então, os eucariontes, pelo fato de ter núcleo, o processamento é o quê? É retirar os introns. Giovanni, não vai ter problema retirar introns?
não precisa, né, se preocupar com isso, porque os introns, gente, eles são genes reguladores. Eles não serão traduzidos. Eles não precisam ser traduzidos, tá? E aí uma informação bem importante é, como é possível nós temos 23 mil genes? Se cada gene é como se fosse uma receita, como é possível, a partir de 23 mil genes, você produzir mais de 100 mil proteínas? É possível, a resposta está aqui. Quando você tira os introns, é possível você reagrupar o exon. E essa proteína aqui, nessa sequência 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, ela é diferente dessa proteína aqui. 2, 1, 4, 6, 5, 3, 7. Por quê? Porque a sequência, a forma como você liga os exons foi diferente. Então, isso faz com que a proteína também seja diferente, tá? Essa é a resposta, então. Se perguntarem para vocês como que é possível nos eucariontes, se nós temos 23 mil genes, como é possível produzir mais de 100 mil tipos de proteína? É possível, porque acontece o que a gente chama de splice alternativo, onde ele primeiro produz um RNA primário, ou pré-RNA, para depois produzir o RNA maduro. O RNA primário, ele ainda contém intron. Já o RNA maduro, ele já não contém mais, tá? Beleza? Esse splice alternativo, algo que vem, né, aparecendo aí nos vestibulares mais recente. Isso aqui não foi feito para você decorar. A tabela do código genético não foi feito para você decorar. Na tabela do código genético, o que você visualiza? Você visualiza aqui os códons. Uracila, uracila, uracila. Uracila, uracila, citosina. Uracila, uracila, adenina. Você pode me perguntar, Giovanni, por que são trincas? Por que um códon? Por que um códon é igual a 3 nucleotídeos? Como assim, Giovanni? Um códon, vamos pegar aqui, uracila, uracila, uracila. Um códon tem 3 nucleotídeos de uracila, né? Então, observe, gente. Se eu tenho 20 aminoácidos, na natureza existem 20 aminoácidos, certo? Como é possível, com 20 aminoácidos, você conseguir representar, né? Aí, através das bases nitrogenadas, representar os aminoácidos. Se eu tenho 4 bases, adenina, uracila, citosina, guanina. Com 4 bases, você não consegue representar 20 aminoácidos. Então, o que a natureza fez? Ao invés de você usar uma base para cada aminoácido, você usa a possibilidade de você agrupar ela. Só que se eu agrupasse em 2 caixinhas, eu teria aqui 4 possibilidades, aqui 4 possibilidades. 4 vezes 4, 16. Não dá, eu tenho 20 aminoácidos. Então, a natureza encontrou uma forma de conseguir representar os 20 aminoácidos formando trincas. Porque quando você tem possibilidade daqui ter adenina, uracila, citosina, guanina, adenina, uracila, citosina, guanina, adenina, uracila, citosina, guanina, você pode ter a combinação, agora análise combinatória, né? AAA, UUU, CCC, GGG. Mas você pode embaralhar isso. Quantas combinações possíveis nós temos? 4 vezes 4 vezes 4. Nós temos, minha gente, 64 códigos. É daí que nascem esses 64 códigos. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vou contar tudo aqui, mas se você contar, tem 64 códigos aqui para representar 20 aminoácidos. Qual a vantagem de você ter mais códon do que aminoácido? A vantagem é que você pode fazer isso aqui, ó. Para você representar a fenilalanina, você tem 2 códons. Para você representar a leucina, você tem 6 códons. Para você representar a isoleucina, você tem 3 códons. Isso, gente,
faz com que a gente diga que o código genético ele é degenerado. O código genético é degenerado. Importante saber isso aqui. Giovanni, o que significa dizer que o código genético é degenerado? Se para um único aminoácido eu tenho a possibilidade de ter mais de um código, isso significa dizer que ele é degenerado. Se na fechadura da sua casa existe probabilidade de você conseguir abrir ela com mais de um código, a fechadura da sua casa é uma fechadura degenerada. Mas se ele não consegue, se só tem um código para cada aminoácido, ele não seria degenerado. Então, anotem isso. O código genético é degenerado. Significa que, para cada aminoácido, vamos pegar a serina aqui, existe a probabilidade de mais de um códon. Qual a vantagem disso, gente? A vantagem, galera, é que se acontecer uma mutação e trocar essa uracila aqui por uma citosina, o aminoácido continua sendo a serina. Essa mutação vai ser chamada de mutação silenciosa. Ela não vai trazer alteração danosa, tá? Então, o código genético ele é degenerado e anotem que ele também é universal. Universal. O que significa dizer que o código genético é universal? Essa tabela do código genético, que eu falei que você não precisa decorar ela vale para mim, ela vale para você, ela vale para uma planta, para um fungo, ela vale para qualquer forma de vida, gente. Se o ribossomo lê uracila, citosina, uracila, o ribossomo vai chamar o RNA transportador, que vai trazer o aminoácido serina. Se o ribossomo lê adenina, uracila, uracila, o ribossomo vai chamar o RNA transportador, que carrega a isoleucina. Então, veja, não interessa se é um ribossomo de planta, de bactéria, de animal, ele vai ler da mesma forma. Esse código genético ele é universal, ele vale para qualquer forma de vida, tá? Salvo exceções, mas a nível de ensino médio esquece as exceções. Deixa isso lá para a faculdade, tá? Essa primeira aula, gente, eu vou parar por aqui, tá? Para que a gente possa, então, ter finalizado o processo de replicação. Aí agora a gente vai ver o processo de transcrição, né? E de tradução gênica. Mas isso eu seguro para a gente num próximo momento, tá? Porque já é 2h44, para a gente não estender muito, né? Essa parte eu vou gravar, então, entre hoje e amanhã, e até sexta-feira ele está disponível para vocês lá na plataforma. Mas, como eu disse, tudo que eu gravar de maneira adicional, eu disponibilizo para vocês daí no WhatsApp. Eu sinalizo no WhatsApp, tá bom? Mas só para ficar aqui a última mensagem, ó, de uma maneira interessante, você tem aqui um DNA que foi aberto, né? Ó, ele vai ser aberto. E aí ele vai fazer a transcrição. Então ele transcreve. Se aqui tem timina, aqui vai ter adenina. Se aqui tem adenina, aqui tem uracila. Por que é uracila? Porque agora é um RNA, né? Então, quando você faz a transcrição, nada mais é do que você copiar o DNA na linguagem do RNA, tá? E aí, o ribossomo, quando o ribossomo lê o códon ao G, ele vai chamar o RNA transportador que traz o aminoácido metionina. Como que eu sei? Olhando na tabela, gente. Ao G, consulta, é o aminoácido metionina, que ao mesmo tempo é o start códon. Eu falei que você não precisa decorar essa tabela, e é verdade. Mas 4 códons eu preciso que vocês decorem, só 4. Dos 64 códons, eu só quero que vocês decorem esses 4. A o G representa o aminoácido metionina, mas também representa o códon de início, start códon. Enquanto que o AA, o AG e o GA representam o códon de parada, ou stop códon. Para você decorar, você decora assim, ó. O amor amado, o amor gamado, o gamado amor. O AA, o AG, o GA. Os demais códons não precisa decorar, gente. Nem eu decoro, tá? Eu sei alguns decoro por conta de aula mesmo. Mas eu não perco tempo ficar decorando os códons, tá?
Só se eu quisesse ficar impressionando vocês aqui, mas esse não é o caminho. Os únicos códons que você tem que decorar são os 3 códons de stop e o códon de início. E lembrar que o códon de início também é um aminoácido, enquanto que o códon de parada não. O códon de parada ele é só um códon de parada. Ele não representa aminoácido, tá? Então, UAA, UAG, UGA, o amor amado, o amor gamado, o gamado amor, tá? Giovanni, na prova, ele vai me dar a tabela? Sim. Se você tiver que consultar a tabela do código genético, ele vai te dar essa tabela ou parte dessa tabela, tá? Beleza, minha gente? Então, fechamos aqui a biologia A. Falta a gente entender um pouquinho mais agora o processo de tradução gênica. Como que o ribossomo vai montar essa proteína, tá? Mas eu vou parar aqui para que a gente não roube tempo das outras aulas. Agora, 2h47, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos? 2h52 a gente volta? Beleza.